dia! Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre a igreja que estava em Corinto. Nós fizemos a primeira aula, trouxemos alguns dados históricos e hoje continuaremos. Mas os dados históricos, eles cooperam para uma melhor percepção ou um melhor conhecimento acerca da igreja. Pois bem, depois que Paulo saiu de Corinto, a obra da igreja em Corinto, ela passa a ter expansão e consolidação por parte de Apolo. E nós sabemos a respeito de Apolo quando nós lemos o livro de Atos, aonde encontramos Apolo pregando. Apolo, ele era original de Alexandria. E quem o encontra pregando foi Priscila e Áquila. Sim, aqueles que se uniram com Paulo e eles também eram fazedores de tendas, isso mesmo. Priscila e Áquila tomaram consigo Apolo porque Apolo pregava com precisão. Ele argumentava, ele era intrépido, ele era bastante versado, então ele falava com muita propriedade e ele pregava com precisão. E Priscila e Áquila levaram ele para junto dos apóstolos para aprender melhor, para que pudesse pregar então com mais exatidão. E lhes puseram então o caminho de Deus. Onde nós vemos isso? No livro de Atos, capítulo de número 18, ali no verso de número 26. Armado deste novo conhecimento, Apolo foi para Acaia, província, cuja capital era Corinto. Ali sua eloquência foi empregada para demonstrar por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Para demonstrar que o Cristo é Jesus. Nós vemos isso em Atos 18, 28. Parece que é este o sentido do grego. Jesus é o Cristo. A expressão implica em que o pregador e os ouvintes esperavam igualmente a vinda do Messias. Como já falei em outros momentos, os judeus aguardavam o Messias político, aquele que viria, romperia com Roma e restabeleceria Israel. Mas Cristo Jesus não veio neste sentido. Mas Apolo podia dizer que o Messias que esperais é Jesus. Então, ele era enfático, intrépido, ousado, de uma grande eloquência. Muitas vezes tem dito que Apolo usou o método alegórico. Por quê? Porque o método alegórico, ele vem de Alexandria. E nós encontramos essas exposições, essas afirmações e instruções a partir das leituras que nós fazemos em Justino Marte. O nome de Justino Marte era Flávio Justino, mas ficou conhecido como Justino o Marte. Clemente de Alexandria, são alguns dos nomes que trabalhou com esse método alegórico de interpretação das Escrituras Sagradas. Esse método alegórico, ele visava encontrar, vamos dizer, algo que tivesse oculto das Escrituras, que não somente o que a letra colocava diante de nós, mas dentro daquele contexto, atrás daquelas letras, haveria algum sentido que estava oculto. Então, este era o método que foi usado em Alexandria, que era o método alegórico. Algumas pessoas acreditam que Apolo, ele começou a pregar pelo método alegórico, que é o ninho paterno da interpretação alegórica. Seja, porém, qual for o seu método, quase certamente diferido de Paulo. A prédica de Paulo, as pregações de Paulo, ela tinha uma estudada simplicidade. Então, Paulo, ele dizia que o evangelho era simples. Não havia diferença fundamental na mensagem pregada, pois Paulo fala de Apolo como continuando a obra que ele iniciara, a obra que ele deu start lá em Corinto. Então, Apolo foi para a região de Acaia, foi para Corinto e tudo indica que ele estava trabalhando na expansão e na consolidação da igreja do Senhor que estava na cidade de Corinto. Mas a diferença na apresentação era suficiente
para produzir certo partidarismo da parte de alguns que estavam em Corinto. Então, a igreja entrou num caminho errado e começou a haver partidarismo, né? O que nós podemos dizer? Começou a ter panelinhas, que começou a criar facções na igreja. Algum tempo depois disto, Paulo escreveu uma carta. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, carta que sumiu. A prova de sua existência se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 5, no verso de número 9, onde Paulo diz que anteriormente escrevera uma carta dizendo aos crentes que não se associassem com os impuros, com os fornicários, com os que prostituem. E é interessante porque essa região e o período também é um período bastante complicado. Por que é complicado? Porque a igreja era nascente, a cidade tinha suas práticas, era uma cidade portuária, recebia todo tipo de gente. Uma coisa interessante neste período que as pessoas pensavam que tudo que era prazeroso era dos deuses, né? Vamos pôr desta maneira. Então havia uma grande ação dos moradores da cidade de Corinto e daquelas outras cidades relacionadas à prostituição. Então Paulo ele escreveu para que a igreja não se envolvesse, não se associasse com os impuros, com os fornicários, com os que se prostituem. Não sabemos mais nada sobre a carta, ou sobre como Paulo veio a escrevê-la. Alguns eruditos acreditam, acham mesmo que esta carta está preservada dentro de 2 Coríntios, do capítulo 6, do verso 14, até o capítulo de número 7, no primeiro verso. Se como é provável, então nós não devemos nem dar interesse a isso, certo? Não é algo que possa dizer com exatidão, então essa hipótese deve ser rejeitada. A carta desapareceu inteiramente. Isto não tem por que causar surpresa. A referência que Paulo faz a ela no capítulo 5, no verso 9, mostra que a carta fora mal compreendida. E mencionou apenas para eliminar o falso conceito quanto que ela queria dizer. Assim, a carta mais recente, que é essa carta que nós temos, substituiu com vantagem a anterior e, por conseguinte, não havia propósito por que preservá-la, já que ela tinha causado alguma situação contraditória, o entendimento dela foi ruim e Paulo foi mal compreendido. Ele escreveu essa segunda carta, que ela substituiu a anterior e por isso não havia propósito de preservá-la. Houve depois alguns contatos que foram mantidos por Paulo com a igreja. Gente da casa de Cloe, que levou as notícias da existência de facções na igreja. Foi enviada uma carta da igreja, a gente vê isso no capítulo de número 7, no verso 11, presumivelmente levada por Estéfanas, Fortunato e Acaico. A gente vê isso lá no capítulo 16, que essa carta chegou na mão de Paulo. Consequentemente, Paulo se dispôs a escrever à igreja. A carta que conhecemos como 1 Coríntios é o resultado desta carta. A carta que conhecemos em 1 Coríntios é o resultado desta visita e desta carta que Paulo recebeu. Desta carta aprendemos que nem tudo ia bem na igreja de Corinto. Há algumas coisas que ele diz com muita franqueza. Paulo evidentemente percebeu que a situação estava começando a ficar bastante difícil ali na igreja. Aí então Paulo resolveu mandar Timóteo e de fato mandou antes de expedir 1 Coríntios. Então, quando Paulo viu a carta e Paulo leu e determinou escrever e passou a escrever, e antes mesmo que a carta fosse terminada, ele enviou Timóteo para a igreja em Corinto. E a gente pode observar este envio ali no capítulo 4 e no 16. Que Timóteo fez apenas uma breve visita é indicado pelo fato de que ele se juntou a Paulo na saudação de 2 Coríntios. Ao mesmo tempo, ao tempo em que aquela carta foi escrita, ele estava de novo fora da cidade. A menos que, como é possível,
ele nunca tenha chegado lá. Mas Timóteo não pôde fazer muita coisa. A situação piorou. Olha que coisa complicada. A igreja estava passando por momentos difíceis. Paulo enviou a Timóteo para que pudesse resolver, mas parece que a situação piorou. Em vez de melhorar, é curioso que não temos informação quanto à causa exata do problema. Nós vemos alguns problemas que são relacionados na carta. Porém, a causa exata do problema nós não temos. Pode ter sido uma ou outra situação das questões mencionadas em 1 Coríntios. Não sabemos, mas achou necessário deixar a sua obra em Éfeso e fazer corrida visita na tentativa de endireitar as coisas. Alguns duvidam que esta carta seja uma boa reconstrução dos eventos, mas certas passagens, segundo Coríntios, tornam-a bem segura. Assim diz Paulo: esta é a terceira vez que vou ter convosco, e eis pela terceira vez que estou pronto a ir ter convosco. A gente vai ver isso aí esta é a terceira vez que vou ter convosco, segundo Coríntios, capítulo 13. E eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. A gente vai ler isso em 2 Coríntios, capítulo 12. Enquanto que 2 Coríntios 13 olha retrospectivamente para quando estive presente pela segunda vez. Quando estas palavras foram escritas, é patente que tinha sido feita uma visita adicional, aquela quando a igreja fora fundada. As referências de Paulo aí de novo, em tristeza ou pesar, indicam a natureza desagradável daquela visita. Alguns especialistas, eles situam essa visita antes de ser escrita. Alguns especialistas, eles situam essa visita antes de ser escrito 1 Coríntios, mas não foi exposta boa razão para isso. Essa epístola parece implicar somente numa visita anterior, aquela durante o qual a igreja foi fundada, né? Essa epístola, a primeira carta aos Coríntios, parece implicar somente uma visita anterior, aquela durante a qual foi fundada a igreja. Outra visita é pronunciada no capítulo de número 4, lá no verso 19, mas não é ainda fato consumado. O conhecimento que Paulo tinha das coisas de Corinto não era pessoal, mas deriva-se da casa de Cloé, aqueles que o informaram a respeito dos problemas que estavam acontecendo lá na igreja. E a gente vê isso aonde? No capítulo 1, no capítulo de número 5 e no capítulo de número 11. E de uma carta da igreja em Coríntios, que está no capítulo de número 7. Evidentemente, a segunda visita foi uma coisa penosa para Paulo, foi difícil. E o tom geral de 1 Coríntios é inexplicável depois de uma visita dessa. Parece muito mais, de acordo com a evidência, pensar na situação implicada em 1 Coríntios como um processo de deteriorização depois do recebimento dessa carta. Assim, a visita penosa tornou-se necessária. Então, foi uma difícil visita feita por Paulo, né, com tristeza, penosa, quando ele foi ter junto com os irmãos a igreja em Corinto. Embora essa visita tenha evidentemente produzido algumas falas francas, não conseguiu normalizar a situação. Paulo partiu de Corinto profundamente inquieto. Alguns estudiosos acham que ele foi para a Macedônia. Nega que de Éfeso fosse feita uma visita apressada e sugere que Paulo concluiu a sua boa obra nessa cidade e depois deu prosseguimento ao seu plano esboçado em 2 Coríntios, ali no primeiro capítulo, do verso 15 em diante. A vantagem disso é que elimina a necessidade, né, de pressupor uma visita partindo de Éfeso. A desvantagem é que, para levar a Troade, ele tem que pressupor uma expedição especial feita na região de Troade. A desvantagem é que, para Paulo levar a Troade, ele tem que pressupor uma expedição especial feita na região de Troade. Também que em 2 Coríntios, de 1 a 15, a gente encontra. Paulo fala do plano como se tivesse sido abandonado.
não como ele estivesse começado a pôr em execução. Parece melhor pensar na visita penosa como uma interrupção no ministério entre os efésios, de sorte que agora ele voltou para Éfeso. Então era bastante complicada a situação da igreja. Paulo ficou bastante triste com tudo que estava acontecendo ali. E como nós vemos, ele enviou Timóteo achando que poderia ajudar e parece que a coisa piorou. Então ele foi ter com a igreja e ao sair de lá ele saiu triste, bastante inquieto quanto a isso. Paulo resolve então escrever outra carta. Tinha esta, obviamente, um tom mais severo, é conhecido como a carta severa. Ele custou muito escrever esta carta. Essa também nós não temos. Se essa carta não tivesse sucesso, ela poderia corresponder, ela poderia trazer como entendimento de que por consequência deste envio haveria uma ruptura, né? Significaria uma ruptura final entre Paulo e a igreja que ele fundara na cidade de Corinto. Como a primeira carta que escreveram aos Coríntios, esta carta severa também se perdeu. Como falei, não se tem conhecimento desta carta, a não ser que, como alguns estudiosos têm pensado, essa carta ela se encontra em 2 Coríntios, do capítulo 10 até o capítulo de número 13. Pelo que se vê, a carta foi levada por Tito. Tito foi o emissário, foi ele que levou essa carta até a igreja que estava em Corinto. Depois ele deveria voltar via Macedônia e encontrar com Paulo lá. Paulo estava impaciente, ele queria saber como que foi a recepção dessa carta, como que a igreja reagiu no recebimento dela. Então Tito desceu a Macedônia, encontrou ali Paulo com boas novas de que tudo estava bem. Olha que coisa gostosa. Diante de quadros difíceis, de problemas relacionados à igreja, com uma preocupação de ruptura, orando, né? Acredito que Paulo estava orando ardentemente pela igreja, buscando no Senhor solução dos problemas que ali se encontravam, e ele esperava no Senhor que essas coisas seriam resolvidas. E louvado seja Deus, ao encontrar com Tito, Tito traz boas novas, palavras alviçareiras, palavras alegres, palavras que aquietam o coração de Paulo. Para Paulo, isso foi uma grande alegria. E em sua grande alegria, Paulo lê a segunda carta, que nós conhecemos como segunda carta. É certo que ele visitou a igreja logo em seguida. Desta forma, temos conhecimento de 3 visitas feitas por Paulo à igreja de Corinto. A primeira visita foi quando ele fundou a igreja. Depois a segunda visita, que nós falamos que foi penosa, foi difícil, foi complicada para ele. Uma visita depois de ter sido enviada a 2 Coríntios. Houve 4 cartas escritas à igreja em Corinto. A primeira, a anterior, antes de 1 Coríntios. 1 Coríntios, a carta severa, que acredito que está ali no capítulo 10 até o capítulo de número 13 de 2 Coríntios. E depois a quarta, que é 2 Coríntios. Uma discussão mais pormenorizada desta estruturação pertence com maior propriedade à introdução de 2 Coríntios. Basta aqui anotar prova suficiente para colocarmos 1 Coríntios em sua posição própria na sequência de procedimentos de Paulo para com a igreja que ali se encontrava. Então, nós vemos aí essa instrução a respeito da carta, da primeira carta a qual nós estamos lendo, que fora enviada por Paulo à igreja que estava em Corinto. A ocasião imediata da epístola foi a carta que Paulo recebera da igreja de Coríntios, e a qual a réplica era necessária. Consequentemente, ele escreveu respondendo questões que lhe foram levantadas, que ele recebeu ali pela família de Cloe, perguntando sobre casamento, celibato, perguntando sobre alimento oferecido a ídolos, coisa que nós vamos ver agora, e provavelmente também sobre o culto público e sobre os dons espirituais. Havia dificuldades na mente dos cristãos em Coríntios e Paulo escreveu para resolver essas dificuldades.
Então, esse é o papel de Paulo, esse é o papel da primeira carta aos Coríntios, que era resolver as dificuldades presentes na igreja e também ensiná-los a respeito de algumas coisas que eram necessárias. Mas, evidentemente, o que importava muito mais para Paulo era a notícia que lhe chegara independente da carta. Havia inquietantes irregularidades na conduta dos crentes que ali se encontravam na cidade de Corinto. Paulo estava preocupado com a tendência da parte de alguns membros de tornar a ruptura com a sociedade pagã tão indefinida quanto possível. E aí é algo bastante importante para a igreja, porque quando nós estamos no mundo, a nossa vida ela vai de encontro com as práticas mundanas. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós precisamos romper com essas práticas mundanas. A palavra de Deus nos fala que aquele que faz a vontade da carne, ele não pode agradar a Deus. E como já falei, a região de Corinto era uma região bastante promíscua. Havia situações complicadíssimas ali e essas coisas estavam interferindo na vida da igreja. É o que Paulo vai dizer mais à frente, né? Que uma fonte de água doce não pode também a mesma fonte derramar água saloba, que nós não podemos ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Então, Paulo tem essa preocupação de uma vida de santidade na vida da igreja. Então, essa é a exposição que Paulo leva à igreja, para que a igreja não venha compactuar com o mundo, que não venha abraçar essa situação, devido ao que ele tinha ouvido falar da tendência da parte de alguns irmãos, membros da igreja, né, de não romper com a sociedade pagã, indefinida quanto possível. A igreja estava no mundo, como tinha de estar, mas o mundo também estava na igreja, como não deveria estar. Tanto efeito essa questão causou a Paulo o que ele gastou 6 capítulos tratando dela antes de sequer tocar nas questões sobre as quais lhe tinham escrito. Ele estava preocupado com as divisões dentro da igreja. A igreja passava, como falei há pouco, por panelinhas, né? Havia situações complicadas porque os partidos se haviam formado ligando os nomes de Paulo, Apolo, Pedro e até de Cristo. Então, entenda bem, quando nós lemos ali, uns dizem ser de Paulo, outro de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. Ser de Cristo não queria dizer que eles estavam andando no caminho certo, pelo contrário, tanto aqueles que estavam dizendo ser de Cristo, eles também estavam vivendo uma facção. Então, a facção dentro da igreja fazia aí essa divisão. Então, Paulo passa um tempo enorme tratando disso. E é evidente que o julgava coisa séria. Depois havia um caso de incesto, como nós vemos ali no capítulo de número 5, aonde um filho abusava da mulher do pai. A gente vê isso ali no capítulo de número 5. A igreja, porém, não censurava o ofensor. Provavelmente, como o coloca, provavelmente, como colocam alguns estudiosos, eles achavam difícil odiar o sensualismo que anteriormente eles consideravam divino. Então, é aquilo que também eu expliquei, que tudo que era prazeroso, tudo que era gostoso, eles tinham como divino. Então, a questão relacionada ao corpo, aos prazeres sexuais, para eles isso era divino. Então, a região de Corinto também havia essas práticas de culto, né, ao sexo. A cidade de Corinto e as pessoas da cidade tinham esta prática da questão sexual ser dada como algo divino. E isso estava, interferindo, estava chegando, entrando na igreja, e eles não censuravam, até porque isso para eles anteriormente era dado como que algo divino. Havia também um espírito contencioso. Alguns membros da igreja tinham de fato buscado a lei com outros, e Paulo achava que isso tinha de ser corrigido. Em seguida, a atenção de Paulo se volta para a impureza sexual.
não se podia permitir a continuação de pecados grosseiros dessa espécie. Primeiramente, e antes de tudo, 1 Coríntios é uma carta que visa a reforma do comportamento. Então Paulo estava tratando destes assuntos que eram graves, desses males graves na vida da igreja. Paulo se volta para as questões mencionadas na carta que a ele foi escrita. Depois inclui uma passagem magnífica sobre a ressurreição trazida a lume, o que parece pelo fato de que alguns dos coríntios negavam que os mortos ressuscitariam. Alguns de Corinto negavam que os mortos ressuscitarão, que a gente pode ver no capítulo de número 15, ali no verso de número 12. O resultado disso tudo é uma inesgotável mina de pensamento e vida cristã. É uma exposição bastante rica que mostra para nós de como devemos agir, como deve ser o proceder da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento há uma incorporação mais multiforme dos imperecíveis princípios e instintos que devem inspirar cada membro do corpo de Cristo em todos os tempos, de como vivemos para a glória do Senhor. Então esta carta, ela traz esta informação, ela coopera para o nosso aprendizado de como nós devemos viver para a glória do nome do Senhor. O propósito de Paulo, então, ao escrever essa epístola, é principalmente endireitar as desordens que os coríntios encaravam como superficialmente, mas para Paulo eles eram graves pecados. Em segundo lugar, ele escreveu para responder questões que eles lhe levantaram. Em terceiro lugar, escreveu para ministrar alguns ensinos doutrinários, particularmente sobre a ressurreição. É uma carta muitíssimo ocasional, dirigida às necessidades locais imediatas dos conversos de Paulo. Mas seria um engano considerá-la, por isso, irrelevante para as nossas necessidades. Então nós vamos aprender nesta carta como devemos comportar, o que devemos aceitar e o que não devemos aceitar no corpo da igreja. Como nos fala Paulo em outra epístola, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É importante atentarmos a essas questões e olharmos para nós mesmos, como deve ser o nosso comportamento para a glória do Senhor Jesus. Sem dúvida alguma, quando nós nos dispomos a buscar mais, a adorar mais, a servir melhor, a compreender melhor as verdades das Escrituras, a aplicar melhor as doutrinas das Escrituras em nós, quando hacemos, nosso crescimento sem dúvida é grande e também experimentamos cada vez mais uma melhor comunhão com o Senhor e testificamos também pelo aprendizado as verdades relacionadas a Cristo para a transformação de vidas. Onde quer que nós estamos, seja no bairro que estamos plantados ou se mudarmos para outra cidade, aonde formos, devemos glorificar a Cristo Jesus, glorificar a Deus com as nossas vidas. Nós observamos isso também no testemunho de Priscila e Áquila. Eles em Roma glorificavam a Deus, eles encontraram Apolo e ele foi levado por Priscila e Áquila para aprender melhor e assim pregar com exatidão. Todos nós, quando estamos lendo aqui as Escrituras, esse aprendizado vai cooperar para que nós possamos pregar com mais exatidão, para que vivamos também com mais exatidão, para que essas verdades tenham livre curso em nossas vidas e nós possamos então, como tenho falado, glorificar a Deus com o nosso viver. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em Cristo Jesus.